Bom, galerinha, vamos lá para o primeiro exemplo, tá? Só falando o seguinte para vocês. Dificilmente vai acontecer no vestibular dele falar calcule a área do retângulo, calcule a área do trapézio, calcule a área do triângulo, tá? Geralmente em vestibulares você vai ter situações, problemas, e a partir dessas situações, problemas, de repente você vai ter uma figura, e a partir dessa figura você consegue chegar nas áreas, mas às vezes você tem que calcular várias coisas antes até chegar na área. Então isso aqui é um exemplo do que eu vou falar, quer ver, ó? As bases de um trapézio medem, respectivamente, 10 centímetros e 2,8 centímetros. Trapézio, base maior, base menor, né? Dois pares de lados paralelos não congruentes e dois pares de lados não paralelos, que poderão ser congruentes se for um trapézio isósceles, né? Mas as bases de um trapézio medem, respectivamente, 10 e 2,8 centímetros. Se a medida de cada um dos outros lados é 6, ó, cada um dos outros lados significa que esse lado e esse têm a mesma medida, é um trapézio isósceles, tá? Os dois lados não paralelos, quando possuem a mesma medida, é um trapézio isósceles, tá? Então ele está falando, se a medida de cada um dos outros lados é 6 centímetros, é um trapézio isósceles, qual a área desse trapézio? Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é imaginar o trapézio, tá? Essa figura não estava desenhada no exercício, então se não está desenhado, você tem que imaginar. Eu tenho que pegar um trapézio, esse trapézio é isósceles, esse lado tem a mesma medida desse, imaginar o trapézio, base maior 10 centímetros, base menor 2,8 centímetros, e eu quero calcular a área. A área de um trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Eu tenho a base maior, tá? Eu tenho a base menor, mas eu preciso calcular essa altura, tá? Aí eu vou conseguir fazer. De que maneira que eu vou calcular essa altura? Veja bem, se tudo aqui vale 10, cada desenho desse, ó, tô chamando de desenho, vai ser 10 menos 2,8, ó, se eu pegar essa distância inteira, 10 centímetros. Menos 2,8, essa medida, tá? O que sobrar vai ser esses dois juntos, né? Ó, 10, essa medida inteira, menos 2,8, vai sobrar essa com essa. Vão sobrar aquelas duas medidas, né? Então, ó, 10 menos essa medida, tá? Vão sobrar essas duas aqui. Beleza, então o que eu tenho aqui, tá? Sobraram essas duas, eu tenho 10 menos 2,8 dividido por 2. Por quê? Sobraram essas duas, eu divido por 2, eu sei a medida de cada um desses segmentos aqui. Então, ó, 10 menos 2,8 dá 7,2. Dividido por 2, porque eu tenho dois segmentos com essa mesma medida, tá? Vai dar 3,6 centímetros. Bom, legal. Quem que vale 3,6? Essa medida aqui. Reparem que eu tenho aqui um triângulo retângulo. Eu posso calcular a medida dessa altura usando o teorema de Pitágoras, né? Ou seja, ó, se eu pegar o triângulo BCE, ó, triângulo BCE, o que eu tenho? O quadrado da hipotenusa, o quadrado de 6, é igual ao quadrado desse cateto H, desculpe, o quadrado desse cateto D, o quadrado de 3,6, mais o quadrado desse cateto H. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, por Pitágoras, eu vou chegar no valor da altura, né? Quadrado de 6 é 36, quadrado de 3,6 é 12,96. Esse 12,96 que está somando passa subtraindo, 36 menos 12,6 vai dar 23,04. Só que o que eu tenho aqui é o quadrado da altura é igual a 23,04. Operação inversa de uma potência de 2 é a raiz quadrada. Então, esse quadrado que está no primeiro membro vem para o segundo como uma raiz quadrada. Ah, professor, como é que eu tiro a raiz quadrada de 23,04, um número decimal? Transforma no número inteiro, 2.304. Se você calcular a raiz quadrada de 2.304, vai dar 48. Logo, a de 23,04 é 4,8. Ou seja, eu tenho que essa altura é 4,8 centímetros. Agora eu consigo fazer o que o exercício pediu e calcular a área do trapézio. Ó. Base maior que é 10, mais base menor que é 2,8, vezes a altura que é 4,8, dividido por 2. 10 mais 2,8, 12,8. Vezes a altura 4,8, vai dar 61,44. 61,44 dividido por 2 dá 30,72 centímetros quadrados. Ou seja, a área desse trapézio, 30,72 centímetros quadrados. Reparem, calcular
área de superfície, com as fórmulas, não tem grandes segredos. Agora, o que você tem que começar a se acostumar, e nessa playlist a gente vai colocar exemplos e principalmente exercícios, tudo com problemas que você tem que identificar a figura, tá? Porque senão fica fácil demais, né? Então o teu treino tem que ser identificar as figuras que você está trabalhando. A partir do momento que você identifica as figuras, o processo começa a se tornar mais fácil. Vamos carregar o exemplo 2? Vamos lá, carrega o próximo, exemplo 2. Carrega, vamos lá, é nóis.